palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Miqueias, no capítulo 3, versículos 5 e 7. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus. O tema da palavra é esse: a falsidade dos falsos profetas. Na palavra do nosso Senhor Deus, no versículo 5, diz assim a mim e a você: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhe dá na boca, preparam guerra. No versículo 7, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No livro de Naum, no capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei a tua saia sobre a tua face, às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela é pura, ela é reta, ela é clara, ela é luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Aqui Deus está falando comigo e contigo sobre os falsos profetas, sobre os falsos pregadores, sobre os falsos pastores, que existem muitos na terra que nós está vivendo aqui nesse lugar, meu irmão. Aqui tem muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores. Aqui Deus fala sobre os falsos profetas, sobre os falsos pregadores, os falsos pastores, essas pessoas que pregam a palavra da verdade, que é a palavra do nosso Senhor Deus, mas se esconde atrás da palavra da verdade de mim e de você, pois eles usam a palavra de Deus para profetizar na tua vida, para profetizar na minha vida, com profecias carnais, profecias que não vêm do Espírito Santo, mas sim que vêm de dentro de si mesmo, de um pecador. Igualmente eu e você, vem profecias que vêm de dentro de um carnal, uma pessoa carnal, e não do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para enganar muitos, para enganar você, para enganar eu, para se esconder de mim e de você. E eles conseguem se esconder atrás da palavra de Deus, de mim e de você, mas eles não conseguem esconder-se de Deus. Eles não conseguem esconder-se de Jesus. Porque aqui na palavra do nosso Senhor Jesus está escrito aqui no livro de Miqueias, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas essas pessoas, meu irmão, que prega a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra da verdade, com a falsidade de dentro de si, com profecias carnais, ele profetiza na tua vida, profetiza na minha vida, mas eu e você, nós não teremos resposta. Por exemplo, tem muitas pessoas que profetizam na tua vida falando, tá curado, tá assim, te dando revelações, mas nada dessas coisas vai acontecer com você. Você não vai ser curado, você não vai ser transformado, você não vai ser libertado. Não tem revelação nenhuma que falou que ia acontecer isso, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não vai ter resposta de Deus. Eles mesmos se confundirão, esses falsos profetas. Está escrito na palavra de Deus. Os videntes se envergonharão, eles se envergonharão, os falsos profetas. E os adivinhadores, é esses que ficam, Deus me deu uma revelação que está acontecendo isso vai acontecer, isso na tua família, na tua vida. Eles se envergonharão, esses falsos profetas que são adivinhadores. E se confundirão, sim, todos, se cobrirão com seus lábios, porque não terá resposta de Deus nessas falsas profecias. Então, meu irmão, a palavra de Deus também fala aqui em Naum, no capítulo 3, no capítulo 3, no versículo 5, o que Deus faz com esses falsos profetas. Está aqui, ó. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia sobre a tua face, às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Deus está contra esses falsos profetas. Deus está vendo tudo o que eles estão fazendo debaixo, aqui nessa terra. Deus está vendo tudo, Deus está contra ele e Deus está desmascarando muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, assim como está fazendo com muitos que dizem ser pregador, que dizem ser pastor, mas estão com falsidade. Deus está desmascarando ele. Deus fala aqui na palavra que Deus vai mostrar, vai levantar a saia dele para que as nações vejam a nudez dele, ou que seja, Deus vai levantar
A saia para que eu e você vemos que ele é um falso profeta, que não tem nada de Deus na vida dele, que não tem nada do Espírito Santo sobre as profecias que ele profetiza na minha vida e na tua vida. Porque Deus, ele é verdadeiro, meu irmão. Você quer saber da verdade? Lê a palavra de Deus. Você quer saber da verdade? Em João capítulo 8 está assim. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Quer conhecer a verdade? Conheça a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Quer conhecer a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Se você conhecer a verdade, você está conhecendo a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nosso Deus, ele vai te libertar desses falsos profetas, dessas pessoas que profetizam usando a palavra de Deus para ganhar condições. Profetiza na tua vida bens materiais. Traga um envelope aqui, você põe tanto no envelope que Deus vai te abençoar. Eu profetizo que Deus, tudo é carnal, profecia carnal, que vem de dentro dele e de dentro dela. Não tem Deus e não vai ter resposta, nem eu e você, porque Jesus está falando que não vai ter resposta. Mas essas pessoas que dizem ser profeta, que profetizam pelo nome de Jesus com a mentira de dentro dele mesmo ou de dentro dela mesma, Deus vai fazer isso com eles, como está fazendo já com muitos. Deus está falando aqui no versículo 5. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei a tua saia sobre a tua face. Deus vai mostrar, Deus vai arrancar essa capa, como já está arrancando muitas capas de falsos profetas, muitas capas de falsos pastores, falsos pregadores. Deus está mostrando, Deus vai mostrar, ó, levantarei a tua saia sobre a tua face. As nações mostrarei a tua nudez e os reinos a tua vergonha. Deus já está mostrando para as nações os falsos profetas. Deus já está mostrando para mim, mostrando para você. Muitos tipos de falsos profetas já estão sendo desmascarados aqui na presença de Deus, porque Deus, ele está falando que ele está contra esses falsos profetas e vai levantar a saia dele na face dele para mostrar para as nações a vergonha dele, deixar ele nu, ou que seja, vai tirar a capa dele, a capa da mentira que está cobrindo ele. Ele está se escondendo de mim e de você, mas de Deus ele não se esconde. Meu irmão, quer conhecer a verdade? Aceite a Jesus como único e verdadeiro Salvador, suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que Deus ele vai te abençoar e vai te transformar, te curar e te libertar desses falsos profetas. Porque a honra e a glória é do nosso Senhor Deus. A honra e a glória é do nosso Senhor Jesus. O poder de transformação, de cura, o poder de libertação é do nosso Senhor Deus. Só Jesus é que salva, só Jesus é que cura, só nosso Senhor Deus é que transforma, é que liberta. O homem não tem poder para nada, ainda mais quando ele está pregando a palavra de Deus com profecias de dentro de si carnais, para tentar ganhar, para tentar se levantar nas minhas costas e nas tuas costas, que somos filho de Deus fiel, na presença de Deus fiel. Mas Jesus, ele está desmascarando essas pessoas. Deus, ele está derrubando por terra, está levantando a saia, ou seja, arrancando a capa dessas pessoas. Mostrando para mim e para você quem são os falsos profetas. Quem prega a palavra de Deus, de verdade, Deus está mostrando. Quem prega a palavra de Deus com a verdade, Deus está mostrando. Mas quem prega com falsidade, Deus está mostrando também. Porque Deus fala assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. De graça dais, de graça recebeis. Para mim, pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar de graça. Para mim receber também, eu recebo de graça as bênçãos de Deus. Não precisa eu cobrar para pregar a palavra de Deus. E não precisa também eu pagar para me receber as bênçãos de Deus. De graça dais, de graça recebeis. Essa é a palavra de Deus, que Deus continue sempre falando na tua vida, abrindo teus olhos para que você saiba o lugar que você está pisando as plantas dos teus pés. Para que na vida de Jesus você não seja uma pessoa que vai ficar aqui junto com os falsos profetas, porque teve seguindo esses falsos profetas, porque está escrito na palavra do nosso Senhor Deus: uma ovelha ruim põe o rebanho todo a perder. Mas que Deus possa de hoje em diante abrir os teus olhos, para que quando Jesus voltar, você esteja fazendo boas obras no caminho do nosso Senhor Jesus. Para quando Jesus voltar, porque Jesus está voltando, não vai demorar. Jesus está voltando para que Jesus possa encontrar em você do lado direito e não do lado esquerdo. Para que nós podemos ir na primeira ressurreição, junto com Jesus, junto com o nosso Todo-Poderoso. Para que Deus possa fazer na minha vida e na tua vida o que Ele mandou Jesus vir, nos salvar. O que ele mandou Jesus fazer aqui nessa terra, nos salvar e não nos condenar. Igualmente o inimigo, ele fica te condenando. Esses falsos pastores é usado pelo diabo, pelo Satanás, para te condenar, para te colocar no inferno, para te levar para o lugar que nem eu e você queremos estar.
Mas agora em diante você está abrindo os teus olhos porque Deus está falando contigo sobre esses falsos profetas. Que quando Jesus voltar, você esteja do lado direito de Deus, para Deus te levar junto com os outros filhos que Ele vem buscar. Meu irmão, que Deus, Ele possa te abençoar muito, mas aceite a Jesus. Olha, lê a palavra de Deus. Cada dia, se você ler um versículo, cada versículo é uma mudança na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está te olhando. Jesus, Ele te vê. Nosso Deus, Ele está te vendo. Aonde que você pisar a planta dos teus pés, Deus está te vendo o que você está fazendo, o que você deixa de fazer, aonde você anda, aonde você não anda, o que você pensa. Deus vê tudo. E quando Deus te vê, você lendo a palavra da verdade, que é a palavra do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus, Ele vai te libertando, Ele vai te transformando, Ele vai te dando entendimento, sabedoria, para que você entenda como é a palavra da verdade e como é a palavra da falsidade, dos falsos profetas. E Jesus, Ele não deixa os dele enganados, porque serão muitos chamados, mas poucos escolhidos. E que você e eu estejamos no meio desses escolhidos. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do nosso Senhor Jesus, que essa palavra continue falando sempre com você. Em nome do nosso Senhor Jesus.